Senhor presidente, para transmitir aqui uma informação e pedir a Vossa Excelência um encaminhamento. Na última quinta-feira, o prefeito da cidade de Cerro Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, foi flagrado no aeroporto de Congonhas com R$ 505 mil tentando trazer esse recurso para Brasília. Esse prefeito, segundo as informações que tivemos, viria de Brasília, de São Paulo para Brasília, num avião fretado. Imaginando que não houvesse o controle da Polícia Federal pelo fato do voo ser fretado, ele passou com esse montante de dinheiro. Foi detido, disse que portava R$ 1,5 milhão de reais. A Polícia Federal constatou que eram, na verdade, 505 mil. Provavelmente outras pessoas que iriam pegar o avião estavam com o restante. E todos os indícios são de que esse recurso viria para financiar esse ato contra a democracia do dia 7 de setembro. Naturalmente que a pessoa que nos mandou a denúncia entende que o Congresso Nacional, inclusive, foi obrigado a tomar medidas preventivas diante das ameaças de invasão do Congresso, do Supremo, enfim. Mas, na verdade, como não é um tema que diz respeito diretamente à CPI, não somos nós que vamos investigar. Então, gostaria de pedir a Vossa Excelência, na condição de presidente dessa CPI, que pudesse enviar ao ministro Alexandre de Moraes, que está encarregado exatamente de fazer investigações sobre atos antidemocráticos, ações que atacam a independência entre os poderes e que apregou o fim do Estado Democrático de Direito, para que ele possa tomar as medidas cabíveis, até porque isso aconteceu na última quinta-feira e até hoje não foi tornado público, à exceção do Rio Grande do Sul, de modo que pode estar ocorrendo uma investigação que talvez não leve a nada, quando isso aqui pode ser parte de uma grande articulação política que envolve milhões de reais para... o município dele é o município de Campo Grande do Sul, é o senhor Cerro Grande do Sul. Cerro Grande do Sul. Foi flagrado com R$ 550 mil no aeroporto de Congonhas, o senhor Gilmar João Alba. Ele levava o dinheiro na bagagem de mão, foi apreendido esse recurso pela Polícia Federal. Presidente, se o senador Humberto me permite, presidente, pela gravidade da informação que o senador Humberto traz neste momento à Comissão Parlamentar de Inquérito, embora não seja tema, fato determinado dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, mas é fato determinado da democracia brasileira. Essa informação dá conta do financiamento de crimes contra a ordem democrática, contra o Estado Democrático de Direito, que deve ocorrer nos próximos dias. Então, presidente, é urgente um encaminhamento a partir da notícia do fato que nós estamos tendo nesse momento, nessa Comissão Parlamentar de Inquérito. É urgente que a presidência dessa CPI encaminhe a notícia desse fato com urgência aos cuidados de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, para a tomada de todas as providências. Esta denúncia pode dar conta de um fio de meada, de um esquema criminoso de financiamento de atos contra a democracia. Como se não bastasse, presidente, o preço do feijão a quase 14, o preço da gasolina a 7, o preço do gás de cozinha a 120, uma crise hídrica de enormes proporções, a energia elétrica tendo sido reajustada de 50% ontem. Como se não bastasse tudo isso, agora a gente está diante de fatos de financiamento de dinheiro público sendo utilizada para conspirar e criar um clima de maior instabilidade no Brasil. De fato, senhor presidente, o povo brasileiro não merece isso. Obrigado. Eu tive conhecimento, só um minutinho, senador. Eu tive conhecimento do prefeito de Serra Grande do Sul, foi flagrado com R$ 505 mil, entrando no aeroporto de Congonhas, onde entra passageiros de jatinho, para trazer esse dinheiro para Brasília. A troco de quê?
E os indícios são muito fortes que era para financiar financiamento do dia 7 de setembro nessa manifestação que terá. São indícios, nós iremos encaminhar aqui, faz parte, não é do presidente da CPI, mas de qualquer democrata nesse momento, de que a gente possa encaminhar as autoridades competentes que estão investigando esse fato. Me estranha um prefeito do interior do Rio Grande do Sul com uma quantidade tão grande de dinheiro sendo detido pela Polícia Federal. A Polícia Federal, fazendo o papel dela, deteve, abriu o inquérito, mas é preciso acompanhar isso de perto para saber realmente qual era as verdadeiras intenções do prefeito da cidade do interior do Rio Grande do Sul. Sem querer criar o juiz de valor, mas é muito estranho, e vamos encaminhar ao ministro Alexandre de Moraes. Isso é o papel que qualquer senador ou senadora tem nesse momento. Agora, aqui repetindo o que o senador Randolph, dia 7 de setembro, a população brasileira, principalmente a população mais humilde. Ontem, por exemplo, o preço da água em Manaus, a concessionária queria aumentar em 24%. O prefeito de Manaus, o prefeito Davi Almeida, entrou na Justiça. A Justiça do Estado concedeu uma liminar não permitindo que houvesse um reajuste de 24%. 10% hoje do salário mínimo é para comprar um botijão de gás. Você gasta mais da metade do salário mínimo para a cesta básica. E as pessoas falando que nós estamos fazendo um ato pelo Brasil. Que ato é esse? Ato pelo Brasil? O ato verdadeiro pelo Brasil no dia 7 de setembro é conter a crise hídrica, que o governo já tinha conhecimento há muito tempo, que vai haver racionamento, as empresas vão ter que pagar mais caro. Quando sobe o preço da energia, senador, até o sorvete fica mais caro. Até o sorvete. Então, veja bem, o verdadeiro ato pela pátria, pelo Brasil, por Deus, é que a gente contém a inflação que corrói o salário dos trabalhadores, que há muito tempo não é reajustado. E ainda, numa crise tamanho dessa, estão falando em mini-reforma trabalhista novamente. Veja bem, não tenha santa paciência. E o presidente da República, agora parou de passear de moto. Vai ter o 7 de setembro aí. Não, mas sábado ele vai passear em Pernambuco. Apoio de quê? Manifestação para quê? Manifestação dessa não existe nenhum fato concreto que há um perigo na democracia para ter um ato desse. Não é. Torcemos que o governo dê certo. A gente torce que o presidente contenha a inflação, gere emprego, resolva o problema energético. Agora, que culpa tem os brasileiros se a energia vai aumentar? Agora, por isso, essa atitude, esses recursos que foram apreendidos, que têm indícios fortíssimos, indícios eu estou falando, que seriam utilizados aqui para financiar esse movimento, isso não é um caso isolado, senador Humberto. Isso pode estar acontecendo em vários locais, porque a mobilização é cara, a gente sabe que isso não é de graça, ninguém mobiliza, aluga ônibus de graça, não nesse momento, com o preço do diesel ao preço que está. Então é necessário que todos nós fiquemos atentos a isso. Manifestação popular, democrática, é válida e a gente respeita. Agora, qualquer intenção de querer invadir o Supremo, o Congresso, isso aí tem que ser repudiado, porque a democracia brasileira não merece isso. Senador Renan, por favor. Pela ordem, presidente. Presidente, eu queria dizer e cumprimentar Vossa Excelência, a todos que se posicionaram sobre esse episódio do prefeito e dizer que há indícios fortíssimos, de uma vinculação direta, pessoal, do prefeito com um dos coordenadores do movimento do dia 7 de setembro. Isso é algo que precisa ser rapidamente investigado, até para desestimular que práticas iguais a essa ocorram, em detrimento do interesse nacional, em função dessa circunstância toda que nós estamos vivendo no Brasil. Eu queria também, presidente, comunicar, já o fiz a Vossa Excelência e fazê-lo agora
a Comissão Parlamentar de Inquérito, que nos últimos dias nós atualizamos a relação dos investigados dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. E nós incluímos como investigados, a partir do patamar da própria apuração, da própria investigação, o senhor Cristiano Carvalho, a senhora Emanuela Medrades, o coronel Elcio, com H, Elcio Bruno de Almeida, o empresário Luciano Hang, o senhor Luiz Paulo Dominguete Pereira, o coronel Marcelo Bento Pires, o ministro Onyx Lorenzoni, o deputado Osmar Terra e a servidora Regina Célia Silva Oliveira, que foi a fiscal dos contratos da Precisa no âmbito do Ministério da Saúde, que já teve a oportunidade de depor nessa comissão parlamentar de inquérito. Obrigado, senador. Senadora Elisiane. Senhor presidente, eu queria cumprimentar o senador Humberto pela grave denúncia que ele traz a essa comissão, senador, e lembrar o seguinte: o presidente da República e seus apoiadores, eles sempre colocam uma máxima nas suas caminhadas. Olha, as manifestações são espontâneas, são voluntárias, não tem nenhum investimento financeiro, e ele faz referência, inclusive, durante as suas campanhas. Ora, se não há investimento financeiro, então por que nós temos, para além, inclusive agora, deste fato que o senador traz, nós temos, inclusive, inquérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal que atesta claramente investidores nessas manifestações. R$550 mil é muito dinheiro, e muito dinheiro para ser transportado da forma como a gente está agora acompanhando, neste momento agora, presidente, da CPI, o fato que nós estamos a investigar neste momento na comissão e o fato, de fato, deste prefeito. E eu queria lembrar que basta entrar no YouTube que você vai ver, ainda como deputado federal, o atual presidente da República lá atrás, ele falava claramente da necessidade de uma guerra civil no Brasil. E a gente percebe um investimento, um incentivo a conflagrar a cada dia a nação brasileira. A gente aí, alguém colocou agora há pouco, é um fato, parece-me que foi Vossa Excelência, nós não estamos vivendo uma grave crise institucional que se requeira, por exemplo, ir para as ruas fazer esse tipo de manifestação. É uma tentativa às inversas, é uma tentativa de dividir o Brasil, de criar uma cisão no Brasil. Isso é um fato que está diante de nós. Eu, inclusive, tenho acompanhado pessoas que eu conheço, presidente, que são pessoas pacíficas e que estão hoje fazendo incentivo a essa manifestação, chamando as pessoas aí à rua, dizendo: olha, a gente tem que manifestar para não ter uma guerra civil. Ou seja, o argumento dele é às avessas do objetivo primário do que a gente sabe que foi e que é capitaneado pelo atual presidente da República. Criar uma cisão no Brasil, isso é inaceitável, isso é inadmissível. 7 de setembro é uma data cívica para o Brasil, é uma data de paz. É uma data que eu, na minha escola lá atrás, eu me lembro, era um momento de festa, de alegria, de confraternização, que a gente fazia as manifestações escolares. Não há espaço para o que o presidente tenta colocar neste momento do Brasil, que é dividir o Brasil, criar cisanha no Brasil. Ele faz e caminha pelo Brasil afora com manifestações de uma forma inaceitável, com os aumentos exorbitantes, com a volta da inflação, coisa que a gente não via desde o Plano Real e que a gente começa a vivenciar de novo nesse momento na nação brasileira. Então, os meus cumprimentos ao senador Humberto, presidente. Eu acho que Vossa Excelência, como presidente desta comissão, tem a missão fundamental, de fato, de fazer o encaminhamento dessa